E aí, pessoal, vamos falar sobre alguns possíveis exames que vão auxiliar aí no diagnóstico da doença celíaca, uma enteropatia que está associada principalmente com a diminuição na capacidade absortiva que você tem do glúten, que vai acarretar na presença de alguns sintomas característicos. Quando você pensa na doença celíaca, para você conseguir verificar uns possíveis exames, existem três categorias. Estamos falando aqui da colonoscopia, que é feita uma biópsia do seu intestino para conseguir analisar essas estruturas e verificar também possíveis inflamações crônicas associadas. A sorologia, que é um exame de sangue, exames específicos, no caso, três específicos, que eu vou citar posteriormente, e também o teste genético. Lembrando que assim, pessoal, existe a possibilidade desses três testes darem negativo e você sentir sintomas ao ser feito o consumo de glúten, porque existe a condição de sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, um ponto de extrema importância quando você suspeita de uma possível sensibilidade, independente de ser ou não celíaca, é avaliar os sintomas associados. Eu vou iniciar falando exatamente sobre os sintomas, que é um sinal clínico que você consegue analisar. Até porque foi verificado que quando você pensa sobre a doença celíaca, a maior prevalência no gênero acaba sendo feminino, que alguns estudos variam de 72% chegando até a 84%. E podemos dividir em três categorias quando a gente pensa sobre os sintomas associados com essa doença celíaca, que envolvem principalmente o trato gastro, o trato digestivo superior, inferior ou extraintestinal. E quando você pensa sobre sintomas associados com a doença celíaca no trato superior, estamos falando da presença de dores estomacais, refluxo, enjoo, náusea, vômitos, a presença, recorrência de aftas e aerofagia. Quando você pensa em sintomas associados com a doença celíaca no trato intestinal, principalmente, tem a prevalência de tanto uma diarreia como também a constipação ou até mesmo uma associação de ambos. Momentos estamos constipados, momentos estamos em estados de diarreia. Dores intestinais, distensão abdominal e podendo provocar também uma rápida perda de peso. E quando você pensa em sintomas da doença celíaca extraintestinal, tem a presença de dermatites, de parestesia, formigamento, principalmente nos braços e pernas, dores articulares, cansaço, uma fadiga excessiva, aquela perda daquela informação de bem-estar, e quando você envolve a região do seu cérebro e cabeça, a presença de dores de cabeça crônica, ansiedade, depressão e confusão mental, tá bom? Então, de extrema importância você conseguir verificar os sinais e sintomas quando você pensa numa doença celíaca ou qualquer doença associada. Mas é importante ressaltar que assim, a depressão não é exclusiva à doença celíaca, existem diversas causas, então nunca analise um sintoma isoladamente, porque não necessariamente isso vai ter alguma relevância, mas quando você começa a ter vários exames, vários sintomas associados, fala assim, eu tenho depressão, eu tenho constipação, tem momentos que eu tenho uma diarreia, tem momentos que eu tenho, por exemplo, uma confusão mental, ansiedade, depressão, você começa a ligar esses pontos, talvez você possa começar a suspeitar que seja uma hipersensibilidade alimentar, e aqui no caso do tema específico poderia ser, por exemplo, ao consumo de glúten. É como se fosse o joguinho liga aos pontos, né? Você vai ligando, você não precisa ligar todos para você realmente ter uma noção ou suspeitar do que é esse desenho, ou no caso, o que é essa patologia associada a essa condição, tá bom? Então, quando a gente pensa sobre os sintomas de extrema importância, tanto em indivíduos celíacos, como também insensíveis ao glúten ou insensíveis ao trigo, que também pode acontecer. Por outras partículas, não necessariamente apenas o glúten, tá? O mais importante aqui, quando a gente for pensar sobre os exames, temos o padrão ouro, que é considerado o melhor, que acaba sendo a biópsia do seu intestino, que normalmente é retirado de 4 a 6 pontos e feito a análise. E no próprio exame você consegue também analisar a estrutura desse intestino. Normalmente é utilizado técnicas de Marsh, né, que ela é dividida em nível 1, nível 2 e nível 3, que começa a verificar, principalmente como mostra essa imagem aqui, se existe uma pré-infiltração, uma infiltração, uma hiperplasia, ou já começa a ter a destruição das suas vilosidades intestinais, levado para o anátomo patológico, verificado se tem uma inflamação crônica acontecendo, para realmente você conseguir suspeitar. Claro que você tem profissionais capacitados que conseguem identificar aí
estruturas características frente à doença celíaca, tá bom? É um exame que de verdade você não sente nada. O que realmente é complicado quando você pensa numa colonoscopia é o preparo, né? O uso de laxantes, uma dieta apropriada, principalmente de 24, em alguns locais até 36 horas antes desse exame, tá? E também é necessário o acompanhamento, porque é feito a sedação. Então, esse acaba sendo o padrão ouro. Já falamos até o momento sobre sintomas associados e falamos também sobre a biópsia intestinal. Vamos falar de um próximo exame para identificar uma doença celíaca, que estamos falando do teste genético. E quando a gente fala do teste genético, a gente está falando principalmente da tipagem do HLA, que você pode dividi-lo em duas frações principalmente, que é o HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Normalmente é pedido esses dois porque quando você pega o DQ2, de 90 a 95% dos indivíduos, dos pacientes submetidos a esse teste, deram positivos. De 90 a 95% desses indivíduos celíacos deram positivo. E esse DQ8, aquele restante. Então, somando essas duas interações, você consegue quase atingir 100%. Normalmente o HLA, o teste genético, ele acaba sendo a segunda melhor opção. Não descarta a necessidade ainda de ser feito a biópsia intestinal, mas existem aqueles indivíduos que não querem serem submetidos à biópsia, fez a sorologia, ou seja, fez o exame de sangue, verificou que teve alguns testes positivos, aí, ao invés de fazer a biópsia, acaba fazendo o teste genético para realmente ter essa confirmação, tá? Mas não é feito o fechamento do diagnóstico, diferente de quando é feito a biópsia intestinal, tá bom? Aqui relacionados a preço, tanto o Lavoisier como o Delboni que fazem o teste de HLA DQ2 e DQ8, tá bom? E aqui mostro os valores citados pelo site, mas é muito importante ressaltar que aqui está escrito a partir de, tá? Porque tem exames que eu faço às vezes que o convênio não faz o reembolso, mostra um valor no site, mas eu chego lá, custa 5, 6 vezes mais. Mas de acordo com o site, seria a partir de 250, 260 reais para você conseguir fazer esse teste de HLA DQ2 e DQ8, tá bom? Um bom teste genético para realmente conseguir aí verificar se existe ou não a presença de doença celíaca, tá? E por fim, podemos citar sobre a sorologia, que é normalmente o segundo passo feito. Normalmente analisada a presença de sinais e sintomas, ocorre aquela desconfiança que talvez esse indivíduo seja ou não celíaco, ou apenas sensível ao glúten, e é prescrito os exames de sangue. Dependendo dos exames, é feito ou o teste genético ou a biópsia intestinal. E quando você pensa na sorologia, é interessante ressaltar que não importa se deu positivo ou não importa se deu negativo, o mais importante é você analisar os sintomas. Foi o que eu já disse anteriormente. Se quando você come glúten, você sente a presença de sintomas e você retira o glúten e não sente, não necessariamente você precisa ficar preocupado se o fator vai dar negativo ou positivo, você sabe o que está te fazendo mal. Talvez seja um negócio momentâneo por alguma alteração que você teve no momento e gerou essa hipersensibilidade, talvez estímulos de histamina que vai causar alguns problemas no seu corpo, ou ela realmente pode ser alguma coisa já mais crônica que vai te acometer para o resto da vida. Vale ressaltar que para o teste se tornar positivo para negativo, normalmente tem uma associação, uma demora da retirada do consumo de glúten de 3 até 12 meses, tá bom? Mostrando que existe realmente a dieta para realmente uma doença celíaca é a retirada do glúten. E outra coisa importante, você só é sugerido fazer a sorologia se você faz o consumo de glúten. É sugerido pelo menos 3, 4 semanas consumindo glúten diariamente para você realmente conseguir analisar. Porque se você não faz o consumo de glúten, provavelmente vai dar esses testes negativos quando você for fazer a prescrição, tá bom? Quando você pensa sobre os exames de sangue para avaliar a doença celíaca, normalmente é pedido três categorias que nós temos: o anti-endomísio, o antitransglutaminase e o antigliadino. O anti-endomísio talvez você conheça como EMA, o antitransglutaminase como anti-TTG e o antigliadina como o AGA. O AGA, normalmente o antigliadina, ele é o menos prescrito porque ele é o mais antigo e não tão específico. Normalmente, esse antiendomísio, quando dá positivo, já pode mostrar, por exemplo, algumas atrofias nas vilosidades intestinais, e esse antitransglutaminase pode ter uma associação principalmente com a deaminação da gliadina, tá? Então, enzimas específicas nesse processo. Lembrando que quando você pensa nessas categorias de exame, é prescrito sempre o IgA, então antiendomísio IgA, antitransglutaminase IgA e antigliadina IgA.
Então é interessante você avaliar, caso você suspeite, caso esse indivíduo, por exemplo, tenha uma imunossupressão, avaliar os níveis de IgA sérico dele, porque se ele tem níveis deficientes, obviamente vai comprometer essas três frações na sorologia, porque ambas estão avaliando principalmente essa fração IgA, tá bom? Lembrando que quando você pensa na doença celíaca, especificamente de 10 tem a incidência de 10 a 15 vezes mais deficiência de IgA nesse público em específico, convertendo em valor percentual em torno mais ou menos de 3% dos pacientes, dos indivíduos celíacos, tem uma deficiência de IgA sérico, então obviamente daria um falso negativo quando você pedisse esses três, mesmo ele sendo celíaco, tá bom? Normalmente você também pode pedir tanto a fração IgA como também a fração IgA, então anti-endomísio IgA, antigliadina IgG, perdão, IgA e IgG, porque às vezes esse indivíduo tem, por exemplo, uma deficiência no IgA sérico, você também pode pedir o IgG, tá? Normalmente é prescrito ambos de uma única vez. Eu já fiz esse teste, o teste da sorologia, mostra aqui, por exemplo, o meu resultado em específico, aqui foi pedido para mim as duas frações, tanto a antitransglutaminase e IgA, e aqui você analisa o resultado, aqui no método de ELISA, o ideal seria dar inferior a 7, o meu deu, por exemplo, 0,6. E aqui, quando você foi analisado sobre o anti-endomísio, aqui foi prescrito tanto o IgA como o IgG, e aqui é basicamente um teste de reagente ou não reagente, tá? Lembrando que esse anti-endomísio IgG, meu convênio não fez o reembolso, eu tive que pagar pelo exame na hora. Então, assim, no próprio site que eu fiz o exame, mostrava que era a partir de R$ 30. Isso eu descobri quando eu montei o vídeo, porque eu nunca tinha analisado isso. Eu só descobri que eu tinha que pagar quando eu cheguei lá no laboratório para fazer. Foi prescrito por um gastroenterologista, e quando eu cheguei lá, foi cobrado R$ 147 pelo teste de anti-endomísio IgG. Então, por isso que tem que ter. É interessante você ligar lá no laboratório que você for analisar para realmente verificar o preço desses exames, tá bom? Mas aqui é basicamente para mostrar para vocês que quando você pensa na doença celíaca, você tem métodos, você tem modelos, seja, por exemplo, na sorologia, numa biópsia intestinal, testes genéticos ou simplesmente a presença de sintomas que consegue auxiliar no fechamento desse diagnóstico. Espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha somado no seu dia de alguma maneira e até o próximo vídeo.